Pois bem, senhoras e senhores, eu acho que a maioria das pessoas ainda não teve uma noção exata do que está acontecendo pelo fato do Papessedu ter sido eleito o Snape, né? Não é porque o cara tá de implicância com o ator ou nada disso, mas isso vai ter um golpe, né? Algo assim, como é que eu vou dizer pra vocês? Um rebote muito pior do que poderia ser. Vem comigo. Fala, povo bonito, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Ayrton. E galera, no vídeo de hoje eu fui obrigado a fazer esse react aqui porque, sinceramente, por mais que diversas vezes eu acabe discutindo, brigando com o Peter Jordan, desta vez, nesse momento, nesse vídeo, ele foi based, né? Foi based, isso eu não posso discordar. Ele mandou bem, ele falou legal. Eu estou de volta, estou apoiando o Peter? Não, obviamente não. Mas é que eu acho que o ponto que ele trouxe é interessante e a gente tem que ser adulto o suficiente para poder refletir sobre aquilo que ele falou, tá? Então vamos reagir sem brigas nos comentários ainda, né? Vamos pelo menos entender e ver o que ele tá falando. Mas antes, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações para não perder nada do que sai aqui. Peço que deixem um like, que é muito importante, isso ajuda a gente demais na caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, é barato e isso também apoia o nosso trabalho. E aqui do meu lado tem um QR Code e na descrição do vídeo tem um link que manda vocês para o LivePix e assim vocês podem contribuir com aquilo que vocês puderem. E um recadinho só rapidinho antes da gente começar o nosso vídeo, é que eu quero lembrar vocês que esta incrível HQ aqui pra vocês, do Thor Queimada Pizzas, vocês podem encontrar na Amazon, tá? Tava em promoção, não sei se ainda tá. Tava algo em volta de 50, 55 reais, isso aqui tem mais de 300 páginas. E lembrando, isso aqui não é um AD, tá? Não sou patrocinado por ele, mas eu acho que vale a recomendação. A minha chegou hoje, recomendo que vocês comprem, tá bom? Galera, é simples e é o seguinte. Já estamos aqui com o mestrão na tela e vamos reagir. Bom, galera, a saga da J.K. Rowling gerando polêmicas continua, né? Depois de se envolver em tantas polêmicas com a comunidade trans, ficar conhecido inclusive como transfóbico, agora a série de Harry Potter, que a própria J.K. Rowling está encabeçando, acabou de confirmar o cast do Papessedu como Severus Snape, o que acaba por tabela, né? Consequentemente transformando praticamente todos os personagens principais de Harry Potter em racistas. E um detalhe, né, galera, falando na J.K. Rowling, vocês souberam da confusão que acabou acontecendo do Pedro Pascal fazendo publicação, né, comentando uma publicação que endossa o fato dela ser transfóbica e tudo mais? Não, tem um vídeo aqui completinho no canal que eu vou deixar aqui nos cards, aqui embaixo, depois vocês assistem. Eu vou dar minha opinião sobre essa polêmica, eu vou trazer algumas passagens dos livros, vamos analisar o que isso afeta na lore de Harry Potter. E vamos bater um papo cabeça sobre como que essas produções estão esvaziando pautas sociais sérias só pra gerar polêmicas baratas, né? Vem comigo, mas ó, lembra de assistir o vídeo inteiro primeiro antes de comentar, ok? Posso contar com vocês nessa? Então vamos lá. É a mesma coisa que eu digo, eu não tô fazendo amizade com o Peter, fazendo aqui, como é que eu vou dizer, as pazes, bandeira branca, não, é que eu realmente ouvi esse vídeo, achei interessante, achei que ele teve um bom ponto de vista e eu acho bacana a gente trazer pra discussão. Antes, Peter aqui. Galera, quando os rumores sobre o Snape começaram a circular na internet, eu admito que eu tava meio desacreditado, de verdade. Eu pensei, porra, não tem como ser verdade isso é fake. Porque até então todas as notícias sobre essa série vinham sendo positivas. A gente sabia que ia ter uma galera de The Succession na produção e direção, que é uma série top de linha, né? A J.K. Rowling prometeu que cada temporada ia adaptar um dos livros e também prometeu que essa série seria fiel aos livros. Muito mais fiel do que os filmes foram. Pô, então só coisa boa, né? É assim, se vocês forem ver os outros nomes que foram anunciados, são ótimos nomes para os papéis. Nick Frost vai ser o Hagrid. Bem parecido. John Lithgow, o Dumbledore. Bem parecido. O Arbus Filch. Bem parecido. Parecido. A Jane McTeer vai ser a Minerva McGonagall. Parecido. Mas aí... Não, e eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? É inacreditável como praticamente todo o casting, até o Snape, vinha sendo escolhido, né, de uma maneira bacana. Alguma coisa que tem a aparência mais fidedigna àquilo que as pessoas conheceram nos cinemas e, ao mesmo tempo, se aproximando ao máximo da descrição que tem nos livros do Harry Potter. E o Snape em específico, caso a galera não saiba, tem exatamente nos livros explicando a aparência dele, o cabelo, o nariz, tom de pele, tem tudo nos livros, galera. Tá entendendo? Então a escolha do Papessedu é algo assim que não existe outra explicação a
que tenha sido por pura ideologia, vocês entendem? E na minha visão, cara, o Paper Cidu é um cara extremamente talentoso, pelo que eu tava vendo aqui numa pesquisa rápida no trabalho dele, muito elogiado, extremamente bonito, cara, é lindo, o negão é bem apessoado. E pra que fazer isso? Sabe? Obviamente ele não precisa recusar esse tipo de convite, esse tipo de papel, é um trabalho, é um salário alto provavelmente, é um papel que vai render praticamente a vida dele. No mínimo 10 anos de produção, no mínimo 10 anos de produção. Então são 10 anos com um emprego garantido. Vocês estão me entendendo mais ou menos onde eu quero chegar? Não tem ninguém que vá recusar o papel. Então, na minha humilde opinião, isso acaba sendo praticamente uma sacanagem com o cara, sabe? Colocaram ele na fogueira, mas vamos seguir. E galera, chega no Snape e ele vai ser interpretado pelo Papa esse ano. Cadê a tal fidelidade que a J.K. Rowling prometeu? Pedro, mas no livro não tem nada falando sobre a cor da pele do Snape. Na verdade tem sim, ok? Tem várias passagens que deixam claro que o Snape, não era só branco, como era branquelo, da cor do... Conta que ele era pálido, sabe? Uma cor extremamente pálida. Tem pessoas que estão vindo nos comentários ou em postagens dizendo não, ele é pálido porque ele tinha a pele poderia ser mais, um negro pode ficar pálido. Não, mas aí é um estado, sabe? Eu posso ficar pálido quando estou assustado, quando estou com medo, quando estou doente, mas isso é um estado daquele momento. Eu posso ficar desse jeito por algum motivo. Só que os livros especificam como ele é, sabe, a aparência dele, o que é totalmente diferente de estar pálido e de ser pálido. E isso as pessoas praticamente estão ignorando para tentar justificar a escalação do cara. E em nenhum momento a gente tá dizendo que ele é um mau ator, que ele é um cara que não serve pro papel e coisa e tal e coisa. Mas, cara, é um personagem, né, que vai ter certo protagonismo dentro da história. Ele vai aparecer bastante. Ele tem toda uma descrição e uma história dentro dos livros que, mudando a etnia, tu vai mudar toda a lore principal desse personagem, sabe? Tu tá correndo um risco totalmente desnecessário em praticamente transformar todos os alunos, os marotos e todo mundo que esteve na história do Snape, vai transformar eles todos em racistas, sabe? É ruim, é chato dizer isso, mas é a verdade. A lore que vocês estão criando em cima ali vai ser alterada, ou não vai ser especificamente isso, mas ela vai ficar nessa sugestão por causa de tudo que vai acontecer. Do leite, pálido, tá lá. O visual do Snape sempre foi importante pra caracterização dele, porque ele é um estereótipo, cara, entende? Ele é aquele emo gótico dark que fica no canto da sala. Ele é o Sasuke. Se isso aqui fosse Naruto, ele é o Sasuke. Isolado, todo estranho. Ou até o Orochimaru é esse cara. Canto, isolado, emo, sofre bullying no colégio. Presta atenção onde eu vou chegar. Ele tem todas as características que te fazem pensar que ele se revoltaria em algum momento, sabe? Aquele personagem frio, que parece ter alguma raiva internalizada dentro dele, sabe? Tipo, o cara vai se rebelar, ele não vai aguentar esse bullying o tempo todo. Você pensa isso, o personagem transmite isso. Você não sabe a índole dele, sacou? Durante o decorrer da história. Inclusive o próprio Harry usa muita pele branca e pálida do Snape pra associar ele com algo mórbido, sem calor, sem coração frio. Que diz que é como se ele usasse uma máscara da morte. Tá lá no livro, cara. Agora imagina um episódio onde a gente vê o Snape dando aula e o Harry e os outros alunos zoando a aparência dele. Ou quando ele era criança, os marotos, né, uns 4 ou 5 moleques, todos brancos, indo lá pegar e zoar o Snape. Vocês estão entendendo onde isso vai parar? Mas a história é assim, então as pessoas não vão... Cara, se as pessoas não lerem os livros, por exemplo, e entenderem exatamente como é na história original, do porquê que ele sofria bullying lá na escola, porquê que tiravam onda com ele, se a série por 1 milímetro, umas 2 frases do livro que ela esqueça, vai mudar toda a história, e aí, meu amigo, aí as coisas saem do controle. Então esse estereótipo emo vestiu o Snape bem. Você via ele sofrendo bullying pelos marotos, sabe? Que era um grupinho dos garotos populares. O Snape, como professor, era dark. Parecia que tinha raiva de tudo. Por isso que o plot twist dele ser o espião de Dumbledore, o plot twist dele ser um dos grandes heróis da franquia, é tão bom, cara. É por isso. Vai contra tudo que você acreditava. Então você não sabia, isso foi um plot twist. Porque você nunca imaginou que ele seria esse cara que ele se tornou. Era muito fácil, cara, você olhar pro Snape e acreditar que ele era realmente um comensal da morte.
Não, e o fato dele ser assim faz tu acreditar que tudo que ele vinha fazendo era uma coisa. Quando eu me basei bastante pelos filmes, né? Os livros eu tive muito pouco contato, minimamente mesmo. Hoje eu tenho me atualizado nas questões das histórias principais dos livros pelos canais do Quinto Maroto e do Wizarding Bruno. É os dois melhores canais no YouTube que vocês podem encontrar. Vocês vão ter todas as histórias, lores, teorias, tudo que vocês precisam saber sobre o Harry Potter. Mas é o seguinte, a história dele praticamente te leva pra acreditar, né? Fica fielmente crente que ele é um vilão e tudo mais. Ela vai lá e lima o Dumbledore, ele trabalha com o Voldemort, então fica toda essa história bem amarrada. Quando se descobre que na realidade ele era extremamente apaixonado, no caso do filme, né? Quando tu descobre que ele era apaixonado pela Lilian, que ele fez tudo por causa dela, que ele ajudou o Dumbledore e tudo mais, cara, é uma história sensacional, sabe? É incrível. Então, sim, foi quebra de expectativa gigante isso. Plot twist. Agora, preste atenção, cara, com o Snape sendo negro, pô, você vai ver a cena e você vai começar a se perguntar por que diabos os marotos se implicavam tanto com o Snape? Por que um garoto negro solitário era tão excluído e atacado por esse grupo de garotos brancos? E outra, por que será que o Harry, Ron e Hermione ficam falando mal da pele do Snape? Ficam zoando o cabelo dele? Vocês estão entendendo? Do nariz dele? Por que os isso tudo tá no livro, falam do cabelo, da pele, das roupas, do nariz. Vocês estão entendendo aonde isso vai parar, cara? Três protagonistas estão tão incomodados com a aparência, com os traços do único professor negro deles em Hogwarts. Raciocínio que eu tô falando, cara. Abre a mente pra isso. Por que o Harry culpa o Snape por tudo? O Harry simplesmente cismou por motivo nenhum que o Snape roubou a Pedra Filosofal. Por que será que o Harry ficou cismado que um dos únicos negros em toda Hogwarts é um ladrão? Cara, isso pega mal demais. Pô. Você indiretamente, você transforma todos os personagens relevantes de Harry Potter em racistas, cara. É o que tá acontecendo agora, é o que vai acontecer agora. E isso pra mim é um absurdo, porque, cara, tem tantos personagens que tu poderia adicionar na história, já que a J.K. Rowling tá participando do desenvolvimento da série, ela é a pessoa perfeita que poderia criar um personagem específico que talvez pudesse se encaixar em alguma lacuna da história. Sabe, toda a história, independente, por mais que ela seja amarrada de ponta a ponta, sempre fica aqui um canto ali, um canto aqui vazio, que tu poderia encaixar um personagem que funcionasse pra responder alguma pergunta, pra guiar alguém, talvez um novo professor, cara, qualquer coisa, cara. Qualquer coisa, mas não a única pessoa que, se tu trocar a etnia, vai dar um grande problema, que assim, vai se alastrar cada vez mais. Isso é uma bola de neve, sabe? Isso é um troço que não vai ter fim. E só o fato da mudança de pele, né, de etnia do Snape, isso vai se tornar uma bola de neve e vai piorando tudo ao redor dele, até culminar com praticamente só a lacração dentro dessa série. Vocês estão entendendo? Porque muita coisa vai ter que ser alterada por causa disso pra não terminar exatamente como o Peter tá falando. Até o lance da mãe do Harry, a Lily, preferiu o James ao invés do Severo, fica meio que em xeque. E pode ser visto como outra conotação pelo público, não pode? Até porque o Snape era pra ser um esquisitão, não era pra ser um cara atraente. O Papeceto, é um negro bonitão, né? Então você vai me convencer que esse cara é, na verdade, um emo pálido, esquisito? Tem nada a ver, cara, não casa isso. É uma descaracterização completa de um dos personagens mais importantes e complexos de Harry Potter, que de quebra faz todos os personagens principais de Harry Potter soarem como brancos racistas. E tudo isso pra quê? Pra gerar uma polêmica barata? Cara, qualquer que seja o motivo por trás dessa decisão, com certeza não é pela qualidade do ator. Para. Mas pensa comigo, galera. A seleção de casting dessa série fez audições com faca em 32 mil crianças do Reino Unido e Irlanda pra interpretarem Harry, Ron e Hermione. 32 mil crianças. E você vai me dizer que eles não entrevistaram nenhum bom ator que fosse parecido com o Snape? De verdade. Cara, o Adam Driver, que fez o vilão na nova trilogia de Star Wars, acho que também é Uma Vez em Hollywood, ele também é o vilão. Cara, ele é um maluco que é idêntico ao antigo Snape. Vocês estão entendendo? Então, qual é a dificuldade? Qual é o problema? Qual é o empecilho? Ah, o salário era muito alto. Porra, HBO, teu projeto é de 10 anos, tu não tá pensando em gastar? Tu não tá pensando em ter que usar algum outro aqui, artista um pouco mais, com um cacife maior pra poder fazer, né? Ter mais renda, poder chamar mais o público? Pelo amor de Deus. Que isso aí é exatamente a mesma coisa, obviamente dadas as proporções, do que aconteceu em The Last of Us com a Ellie. A menina que hoje interpreta a Abby é idêntica a Ellie.
Ela fez a audição pra ser a Ellie e perdeu pra Bella Ramsey. Cadê o sentido nisso? Não existe. Isso aqui é o mesmo caminho. Cara, não tem como usar esse argumento. Não use esse argumento. Então foi uma decisão consciente. Eles buscaram essa polêmica. Eles buscaram o ator negro pra interpretar o Snape. Eles sabiam que eles iam gerar essa polêmica. E eu de verdade não entendo por quê. Cara, por quê? Porque assim, galera, se até a gente for pensar que isso é lacração, sabe? Que isso é por causa de agenda woke, coisa desse tipo, eles poderiam ter feito essa inclusão com qualquer outro personagem que seria muito menos polêmico. Qualquer um. Mas foi justo o Snape? Eu não me lembro, sinceramente, de nenhum outro personagem de Harry Potter em que a fisionomia seja tão marcante e tão importante para definir como os principais personagens do livro reagem e interagem com ele. Me diz se eu tô errado, você que é Harry Potter zoólogo, né? Que você que manja pra caramba. Qual outro personagem é tão importante que a fisionomia é tão importante para a reação dos outros personagens, percebe? Não, praticamente o Hagrid é o quê? É o guarda-caças, aquele cara gigante. Então se achasse um Mike Clark Duncan da vida pra poder interpretar, ainda assim, é cabível, porque não existe uma descrição exata assim, eu acredito. Se tiver, deixa aqui nos comentários. Mas, por exemplo, o Ron é por causa que ele é ruivo, todo mundo fala, né? Até tiram onda dele, acho que é o Malfoy que fala, cabelo ruivo, veste de segunda mão, sabe? Tem todo um monte de coisa. Então, eles justamente foram no único personagem que a alteração da etnia iria soar dessa maneira. Porque tem vários momentos que vão tentar humilhar ele, vão tentar criticar o Snape pela sua aparência, pelo seu cabelo. Então imagina, cara, imagina só dois episódios que as pessoas passassem zoando o Papeciedo como o Snape. Zoassem o cabelo dele, zoassem o nariz dele. Porra, cara. Imagina a confusão que isso ia dar. Cara, essa série não tem como dar certo. Se isso não for mudado agora, e eu acredito que não vai, mas eles vão alterar a história. E aí aquela proposta inicial de que nós vamos ser ultra, mega, hiper, blaster fiéis à história principal, vai pro ralo. E aí eu te pergunto, isso ajuda no quê no combate contra o racismo? Nada, cara, na boa, nada. Pelo contrário, isso dá mais e mais razão pra quem diz que esse tipo de inclusão é forçada. Porque sim, é forçada. Isso dá munição, inclusive, pra quem tá sendo extremista, sendo odioso. Então, é tiro no pé. Muito desnecessário isso. Inclusive, esse tipo de coisa acontecendo sem parar na cultura pop é o que deixa a galera com pulga atrás da orelha toda vez que um personagem negro tem destaque. A gente viu isso acontecer recentemente em vários casos, né? Como Sam Wilson, assumindo o manto de Capitão América, sendo que ele sempre foi o substituto do Steve Rogers nos quadrinhos. Eu não vou entrar nesse critério por causa que senão já deu muita briga, tá? Já deu muita briga. Mas a questão do Sam Wilson na minha visão, ele não deveria ser o Capitão América só porque eu gosto de ver ele como o Falcão. E eu queria que o Falcão tivesse um filme solo e recebesse o protagonismo como deveria ser. Entendeu? Eu acho que o Falcão não precisava do manto de capitão para ser um protagonista. É isso que eu quero dizer, né? Meu ponto de vista é esse. Eu queria ver o Falcão como protagonista, porque o Sam Wilson merecia. A gente viu no UCM. Ele vinha numa crescente, ele vinha tendo uma história legal. Então ele recebeu a chance de ser o herói de um filme isolado, Falcão. Cara, era pra ser sensacional. Ele tem carisma. Só que botaram o cara como Capitão América e a carisma foi pro espaço. O personagem ficou secundário, ficou forçado dentro do UCM, por mais que o Peter fala que nos quadrinhos, não, tá, é assim, é assado, tá tudo ok. Não, tudo bem, nos quadrinhos tudo bem, mas eu tô falando do cinema, tá entendendo? E o Yasuke então nem se fala. Outro caso foi o Yasuke em Assassin's Creed, que sempre foi um mito da hora sobre o Japão feudal. Tem anime, tem um caramba sobre, né, um samurai negro. Mas nem esses casos que tem base, a galera não quer mais. Boa parte do público tá rejeitando, não querem mais dar espaço. Justamente porque esse tipo de inclusão forçada gerou um efeito rebote. Cara, isso é verdade. É esse tipo de inclusão forçada que gera isso tudo que tá acontecendo. Cara, agora recentemente eu vi no X um anime, um mangá que foi feito pela Netflix, que os caras simplesmente... Cara, não tem explicação pelo que eles fizeram. Se vocês entrarem no X ali e botarem, acho que é anime Netflix na pesquisa, vão cair nas imagens, cara. Um troço assim surreal. Surreal com o que eles fizeram com os personagens. Galera, cara, isso é absurdo, não é possível que ninguém tá vendo isso. Nesse caso específico de Harry Potter, sabe o que isso me parece, galera? Que a J.K. Rowling, né, ela ficou tão marcada com aquela polêmica dela ser transfóbica, que agora ela tá querendo ganhar uns pontos pra mostrar que ela é progressista, né? Que ela é a favor da diversidade, botando um dos principais personagens de Harry Potter sendo negro. O que eu não concordo, tá? Eu não concordo porque
ela defendia o gênero da mulher biológica, né? Uma mulher biológica ela defendia, que ela achava que estava perdendo espaço e tudo mais, tudo que deu aquela treta envolvendo a J.K. Rowling. Nesse momento, eu acho que ela não precisava fazer esse tipo de coisa. Cara, ela já tá no trabalho, ela já tá na função. Eu imagino que foi sugerido pra ela pra fazer isso. Eu imagino. E as pessoas, eu acho que meio que impuseram isso aí. Porque, cara, eu não acredito que a criadora, que comentou que seria extremamente fiel à obra original, né, que ela iria fazer o máximo possível para que todos os detalhes aparecessem, né, que a HBO disse não, vai ser uma obra fiel e coisa e tal, simplesmente vão fazer uma coisa dessa, sabe? E fingir que tá tudo ok, que não tem nenhum problema, que isso não vai reverberar mais pra frente em algo extremamente difícil de contornar depois não vai ter volta. Isso aí já tá difícil, sabe? A galera vai começar a querer dropar. Se daqui a pouco eles alteram a história do Snape pra não ficar nenhuma suspeita sobre isso, né? Vamos mudar umas coisinhas aqui, um detalhe ali, uma zoação aqui a gente tira, troca por outra situação. Esses tipos de pequenas mudanças, caso não sejam bem feitas, e o que geralmente não é, quando chegar lá no finalzinho, onde nós temos que ver o Snape se redimindo, sem a gente saber, né, que no fim ele se torna um herói, sem que a gente saiba, não vai fazer sentido. E aí tu perde todo o trabalho de 10 anos jogado na lata de lixo. Enfim, independente de qual seja a motivação, é um tiro no pé totalmente desnecessário. Até porque a gente tá numa fase onde todo mundo, inclusive quem é progressista, não compra mais esse papo das grandes empresas fingindo ser amigo das minorias, quando na verdade estão tentando monetizar em cima de polêmica e suicídio político, cara. E aí nesse processo eles acabam esvaziando pautas humanas importantíssimas e pior, gerando efeito rebote. Cara, isso é ruim pra causa social, pra pauta, né? Porque, galera, na prática, o que acontece nesse tipo de situação é que o ator ou a atriz acaba virando alvo da internet. E tanto ele como a minoria social que ele representa passam a ser atacados gratuitamente. Então é um efeito rebote. Era pra ajudar, causa o contrário, piora a situação. Eu não consigo enxergar onde que isso é benéfico na luta contra o racismo, né? Na minha visão, isso só prejudica. Bota lenha na fogueira, exatamente isso, tá botando lenha na fogueira. E tem gente que tá gostando de ver o fogo se espalhar. Agora... E a tendência é piorar, tá? A tendência é piorar, não tem como. A maioria das pessoas já entenderam o que aconteceu, já estão espertas, já se ligaram que isso realmente não tem como dar certo. E, cara, sem dúvidas, acho que ou eles alteram isso, que eu acho que eles não vão fazer, mas ou eles alteram ou as coisas vão realmente ser bem problemáticas em questão de narrativa. Porque muita coisa vai ter que ser alterada, muita coisa vai ter que ser mudada por completo para evitar esse tipo de confusão. Sério, uma pergunta que eu gostaria de fazer a todos vocês. Não importa o seu viés, o que você é, se você é de direita, se é de esquerda, isso não vem ao caso, mas eu quero realmente unificar todo mundo. Você liga para isso? Você vê benefício nessa substituição de etnia desse personagem? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que para vários outros personagens que mudaram de etnia, tipo, eu não ligo, cara. A própria Pequena Sereia, eu não vejo problema nenhum, né? Uma sereia no final das contas. Mas tem casos, cara, que tipo, eu acho desnecessário, como esse caso agora. Quero realmente ver a opinião de vocês agora. Só que se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos sempre conversar sobre cultura nerd como um todo. Cara, nesse ponto eu discordo do Peter, tá? Eu sou do time que favoreço mais a questão de fidelidade. Eu torço bastante para que qualquer obra que for animes, games, algum livro, ou qualquer história que seja adaptada para uma série, para um filme, eu prezo muito pela fidelidade. Eu acho que a melhor coisa do mundo é quando tu tá assistindo um filme e ele é fiel à sua proposta, que tu bata o olho na tela, tu olha aquele personagem e reconhece. Tu sabe quem é. Na primeira cena que ele tiver em tela, ele entrou em tela, ele falou uma palavra, tu sabe quem é. Sabe? Esse é o tipo de coisa que eu acho legal. Ah, mas e a interpretação? Cara, um bom diretor faz qualquer ator ruim ou mediano ser, cara, merecido ao Oscar. Porque o diretor vai saber jogar câmera, diálogo, vai botar outro ator, outro personagem aqui pra trabalhar com ele, contracenar. Se é uma questão de luta ali também, já tem todo um treinamento, sabe? Tu tem como melhorar uma pessoa na sua interpretação. Mas eu não tenho como alterar alguma coisa do tipo exatamente Papa Ciedo pra Snape. Eu não tenho o que fazer, cara. Sabe? Eu não tenho o que fazer. Vai ter que ir assim pra tela.
então eu não vou ter mais o que fazer. E infelizmente acaba causando muita... as pessoas dropando da série, outras não querendo nem sequer assistir. Cara, vai ser difícil pra eles tentarem contornar tudo isso. Mas, senhoras e senhores, eu quero saber da opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Será que vai dar algum problema? Vai dar ruim em algum momento? Essa questão do Papo Esiedo, acha que não? Vocês acham que o Peter foi based nesse vídeo? Não foi? Ele continua dando as suas lacradinhas por aí? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários tudo que eu quero saber, a opinião de vocês e, obviamente, com todo o respeito possível. Como eu disse, eu não preciso concordar com o Peter o tempo inteiro, não preciso ser amigo dele para dizer que nesse vídeo ele mandou bem, para saber e dizer ser uma pessoa inteligente, né? Olhar e dizer, não, ele tá certo, né? Ele tá certo, vou fazer o quê? Vou dizer que não? Vou mentir? Eu não vou mentir. Mas bem, galera, lembrando também para vocês aqui, ó, Thor Queimada, pizzas, sabores exóticos, tá? Recomendo demais para vocês comprarem, a minha chegou hoje, já vou ler, todo o pessoal da liga praticamente já leu tudo, 50 giga, então tá todo mundo bem informado, todo mundo recomendando. Não é um AD, não tô sendo patrocinado, nem nada do tipo, mas eu acho que vale a gente ler, porque além dos elogios, é um trabalho brasileiro, é um trabalho daqui e tá realmente de qualidade, tá bom? Galerinha, muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui, não deixa de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar, que é muito importante, isso ajuda a gente demais nessa caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, é barato e ajuda esse trabalho a continuar. Do meu lado tem o QR Code embaixo aqui no link na descrição, que vocês podem ir direto pro LivePix e ajudar a gente com o valor que vocês quiserem. Galerinha, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!